Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code for the Win, e nesse vídeo nós iremos falar sobre tabelas no HTML. É um assunto relativamente simples, mas muito importante, já que em várias partes de uma aplicação HTML você provavelmente vai precisar usar uma tabela uma hora ou outra. Então vamos para o código. Então aqui eu já tenho um novo arquivo HTML aberto e as principais tags usadas para criar uma tabela no HTML são a table, que aqui dentro vai estar a sua tabela, table header, que aqui é colocado como TH, ele significa cabeçalho da tabela. Você vai ter também uma table row, que aqui é uma linha da tabela, e você tem uma TD, que é um table data. Então a sua tabela vai ser estruturada mais ou menos assim. Aqui você vai ter uma table row. Então os seus cabeçalhos, né, eles vão ficar na sua table header aqui. Esses são os títulos do seu dado. E o seu dado em si fica na TD. A tag table é o que define uma tabela no HTML. Uma tabela, ela consiste de uma tag table e uma ou mais dessas outras tags aqui. Tendo o tr para definir as linhas da tabela, um th vai definir o cabeçalho, como eu falei, e a td ela vai definir uma célula na sua tabela. A gente pode montar aqui um exemplo rápido disso, para a gente demonstrar tudo certinho. Vamos montar o exemplo de um boletim escolar. Então, se eu fosse montar um boletim escolar, eu posso fazer algo parecido com isso daqui, ó. Eu crio a minha tabela, eu tenho a minha primeira linha aqui, né, minha table row. Aí, essa daqui geralmente é o nosso cabeçalho. Então, a gente vai dar um nome aos dados aqui, né? Então, eu vou começar aqui com o nome, que vai ser o nome do aluno. Vamos colocar aqui português. Deixa eu só aplicar a língua aqui. Ops, assim não tá funcionando. Português, matemática, vamos colocar, não sei, história e geografia. Vamos terminar com geografia. Então, se eu salvar isso daqui e abrir no meu browser, aqui eu já estava com um arquivo aberto, eu só vou dar um refresh aqui. A gente já pode ver que nós temos o cabeçalho de uma tabela aqui, ó. Se eu dar um inspect, vocês podem ver que aqui, ó, no elemento eu tenho já a minha tabela, e aqui eu tenho minha table row e aqui eu tenho meu cabeçalho. Ok, agora vamos adicionar alguns alunos aqui. Vamos preencher uma linha primeiro. Então, para cada TH aqui, o ideal é que eu tenha um TD que corresponde ao valor desse nome que foi dado aqui. Então, no primeiro vamos colocar aqui Márcio. Então, Márcio, ele tirou 8 em português. 7,5 matemática, então 4 em história, tirou 10 em geografia. Se nós salvarmos isso daqui e olharmos aqui na nossa tabela, a gente já vai ver que nós temos a nossa primeira linha aqui e embaixo dela, embaixo de cada header aqui, né, de cada cabeçalho, o valor correspondente. Não é o nosso foco aqui CSS, mas só para ficar um pouco mais fácil da gente ver
formato da nossa tabela, eu vou colocar aqui uma tag de estilo e fazer, vou editar nossa tabela, nosso table row, nosso table data, e aqui eu vou colocar uma borda de um px de 1 pixel e sólida. Ela vai ser preta por padrão. Então vamos só dar uma olhada como isso fica. Vai ficar melhor para ver os dados separados, mais bonitinho. Certo? Eu já tenho aqui preparado alguns dados a mais, só para deixar nossa tabela um pouquinho mais completa. Então eu já adicionei aqui mais alguns alunos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alunos a mais aqui. E você pode ver que eu fiz exatamente como eu fiz para o Márcio aqui. Eu criei uma nova linha, vai ser minha linha da tabela. E aí eu criei o meu table data, que vai ser correspondente a cada uma das minhas matérias aqui, né? A minha nota para cada matéria. Então, se eu salvar isso daqui e atualizar o nosso arquivo, a gente já pode ver que nós temos aqui, né? Nós temos a Maria, nós temos a Nami, o Luffy, o Zoro e a Robin e as notas deles aqui. Eu aconselho que, caso você esteja acompanhando essa aula escrevendo código, você coloque os seus nomes, mude as notas e veja o resultado. Existem outras tags que a gente pode usar em conjunto a nossa tabela aqui. Uma delas é a caption. Ela permite a gente dar um título para nossa tabela. A gente declara ela sempre após a nossa tag de table aqui. Então aqui vem um caption. A gente pode dar boletim de notas. Então se eu salvar aqui e dar um refresh na nossa página, ó, nossa tabela ganhou um título. Existem outras duas tags também que são chamadas de thead e tbarem, que você pode usar para agrupar dados. A thead você usa para agrupar dados de cabeçalho. Então você usaria aqui, por exemplo. Aí você já vai distinguir que tudo que está aqui dentro é referente a um cabeçalho. E aí você tem a tbar, que você vai agrupar o corpo da sua tabela. Então, se eu descer aqui embaixo, aí eu dar um tab aqui, ó, pronto. Eu sei que isso daqui é o corpo da minha tabela. Visualmente falando, nesse ponto aqui, nada vai mudar, mas isso vai facilitar a sua vida lá na frente, quando você for usar CSS, ou quando esses dados estiverem dinâmicos, etc. Pode facilitar a sua vida se você usar esses grupos. E esse é o resultado final da nossa tabela. Existem outras tags que você pode usar em conjunto com a tabela, assim como existem atributos que você pode passar para as tags que a gente viu nesse vídeo. Enfim, eu vou deixar um link na descrição que você pode ver mais referências, mais detalhes sobre esse assunto. E você pode evoluir a tabela. Claro que próximos passos seriam como deixar essa tabela dinâmica para você receber dados sem que você tenha que escrever eles um código, ou como estilizar essa tabela usando o CSS. São assuntos que a gente não tocou aqui nesse vídeo, mas que você pode encontrar mais a respeito lá na plataforma do Code for the Win. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, avalie. Por esse vídeo é só, e eu te vejo numa próxima. Até mais.